Agora a gente tem aqui a questão 9. Em uma atividade da aula de ciências, a turma foi dividida em 2 grupos para montar um coração robótico que demonstrasse a fisiologia do órgão humano. A explicação do projeto, as especificações do projeto foram fornecidas pelo professor por meio dessa tabela. O grupo 1, ele tem que demonstrar um atleta correndo em um parque, ou seja, eles precisam fazer um coração artificial com pulsação de 140 batimentos por minuto. E o grupo número 2 precisa demonstrar a pulsação de uma pessoa dormindo, que seria 70 batimentos por minuto. Aqui tem uma figura, né, simbolizando um coração artificial e um coração humano. Considerando que se optou por um conjunto de bombas, cada um representando o funcionamento de uma cavidade, qual grandeza física deverá ser considerada na programação desses 2 sistemas robóticos? Então, basicamente, para ele simular essa pulsação aqui do coração, ele utilizou aqui 2 bombas, cada uma em uma cavidade. Então, e a questão que é justamente saber, dentre aqui essas alternativas, qual que apresenta a real grandeza que tem que ser levada em consideração para fazer a simulação desses diferentes níveis de batimento por minuto, essas diferentes quantidades. Então, aqui eu acho que o melhor se fazer é analisar caso a caso. Então vamos lá. Primeiro, volume das câmeras, sendo que o volume das câmeras do grupo 1 deve ser maior do que o volume das câmeras do grupo 2. Isso aqui é falso. Porque, considerando o coração artificial, e que basicamente o que a gente precisa atuar aqui para fazer essa pulsação, como o próprio diz a questão, são as bombas, o volume da cavidade nada interfere. Porque se o objetivo é, por exemplo, fazer a distinção entre os batimentos de uma pessoa fazendo uma atividade física e uma pessoa dormindo, ou seja, em repouso, o volume dessa cavidade ela não vai interferir na quantidade de batimentos. Senão, uma pessoa com um coração maior, ela sempre teria mais batimentos. Então, isso, ou vice-versa. Então, por isso que essa afirmação aqui é falsa. O volume das câmeras ele não é um parâmetro para a gente definir o batimento por minuto com base na bomba que a gente está utilizando para montar o coração artificial. A B. Temperatura do motor das bombas, sendo que a temperatura do motor do grupo 1 deve ser menor que a temperatura do motor do grupo 2. Nesse caso aqui, ele está falando da temperatura do motor. A temperatura do motor, ela de nada tem que ser relacionado com a pulsação. Porque se a gente está se tratando de uma bomba, e a gente precisa simular essa pulsação, é basicamente como se a gente estivesse pensando em um motor. Então, se a gente precisa de um motor para girar uma roda, por exemplo, que basicamente é uma operação quase que análoga a esse caso, a temperatura do motor de nada influencia na velocidade que essa roda vai estar girando, certo? Então, por isso que também é uma variável que não se relaciona, por isso que é falso. Aqui diz a aceleração do motor das bombas, sendo que a aceleração do motor do grupo 1 deve ser menor do que a aceleração do motor do grupo 2, que aqui já poderia ser uma pegadinha. O que é que ele se trata? Então, aqui é falso, por quê? Porque aqui trata da aceleração do motor. O que é a aceleração? É a taxa de variação da velocidade em um determinado período de tempo. Ou seja, quanto que varia de velocidade por tempo. Tanto que a medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, que é metros por segundo. Ou seja, quantos metros por segundo varia por segundo. Então, a aceleração do motor seria basicamente quão rápido, qual a taxa que o motor consegue sair, por exemplo, do zero do estacionário até uma determinada rotação, até uma determinada velocidade de rotação. Ou seja, o quão rápido o motor consegue sair do repouso até determinada velocidade não interfere. O que interfere é a velocidade em si, e não quão rápido isso, com a taxa, com a aceleração. Entendeu? A aceleração ela seria um parâmetro, por exemplo, se a gente quisesse simular a alteração de batimentos por minuto de uma pessoa após sair um exercício. Por exemplo, de uma pessoa sedentária, uma pessoa considerada mais saudável. Porque a pessoa sedentária, assim que ela saísse do exercício, ela demoraria bem mais tempo para recuperar uma pulsação considerada normal, regular, do que uma pessoa que tem um condicionamento físico bem melhor. E aí, nesse caso, a aceleração ela seria um fator importante, porque ela justamente definiria o tempo. Ou seja, uma pessoa mais sedentária, ela demoraria mais para sair de uma pulsação de, por exemplo, 140 até 70 do que uma pessoa saudável. E nisso a aceleração seria um fator a ser considerado. Mas como no nosso caso ele só quer definir a pulsação, a aceleração ela não chega a ser um parâmetro considerado. Por isso que ela é falsa. Aqui diz umidade das bombas, sendo que a umidade da bomba do grupo 1 deve ser maior do que a umidade da bomba do grupo 2. Também é falso, porque a umidade ela de nada se relaciona com a performance da bomba no sentido de simular esses batimentos aqui. Mesma coisa fazendo a relação de novo com o motor. Para a gente que quiser que um motor gire uma roda a uma velocidade de 600 RPM, a umidade que esse motor vai estar não é um parâmetro que a gente precisa levar em consideração, que a gente precisa especificar para poder fazer aquele motor girar a 600 RPM. Então, por isso que isso também é falso. E aqui a gente chega na letra E,
e ver que a velocidade de rotação do motor da bomba, sendo que a velocidade do motor do grupo 1 deve ser maior do que a velocidade do motor do grupo 2. Então a velocidade de rotação de fato do motor da bomba é um fator a ser considerado, porque justamente quanto maior a velocidade de rotação do motor, maior vai ser a quantidade de movimentos por minuto que esse instrumento aqui, esse equipamento vai poder fazer. Então, pessoal, trouxe aqui um exemplo justamente para ilustrar essa questão, né? Aqui a gente tem um elemento que a gente pode encarar como se fosse um motor, ou seja, ele está fazendo um movimento circular, transformando esse movimento circular em um movimento linear aqui do pistão. Então perceba que conforme o motor está girando, aqui a gente pode considerar uma velocidade lenta, esse movimento aqui ele também está sendo lento, que se converte, se a gente for fazer uma analogia ali com os batimentos do coração, então como a frequência desse movimento está baixa, é como se também a frequência de batimentos ela tivesse baixa. Agora, a partir do momento aqui, eu vou aumentar a velocidade de reprodução do vídeo para simular como se o motor estivesse girando mais rápido, veja que esse movimento aqui também ele ocorre de forma mais rápida, então como também se houvesse um aumento na frequência devido ao aumento da velocidade de rotação do motor. Então é basicamente isso daí que acontece. Como o grupo 1 ele precisa de uma maior quantidade de pulsações por minuto, ele precisa de uma velocidade maior do que a velocidade do grupo 2. Por isso, a alternativa correta então, seria aqui a letra E.